Olá, gente querida da nossa querida Maçonaria Universal. Meus queridos, fazer um videozinho aqui para nós engrandecermos nosso conhecimento. Qual é a semelhança do templo maçônico com o templo construído pelo Salomão para o seu Deus? Você acredita que os dois templos são semelhantes? De fato, o templo maçônico foi inspirado no templo de Salomão? Bem, acho que depois que eu entrar com meus argumentos, veja bem, meus argumentos, isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta. A maçonaria, ela nos induz a buscarmos a verdade por meio da investigação. Por isso que hoje ela é especulativa, por meio da especulação. Então eu vejo muito, irmãos, dizer que o templo maçônico é semelhante em tudo praticamente ao templo de Salomão. Bem, não é bem assim não. Eu particularmente vejo que não tem nada a ver o templo maçônico com o templo de Salomão. Para nós entendermos melhor, temos que buscar a origem. O templo de Salomão, ele foi inspirado, na planta que Deus deu, digamos, assim, para melhor nosso entendimento, que Deus deu diretamente a Moisés que construísse um tabernáculo. Você leia lá o livro de Êxodo, para que esse vídeo não fique tanto extenso. Eu não vou fazer a leitura do texto, mas segundo as escrituras, foi dado por inspiração divina, ou seja, o próprio Deus deu todas as medidas, todos os detalhes para Moisés, a construção do tabernáculo. Então, reza a lenda que foi inspiração divina. Mas tirando aqui também, botando um pouco de fogo no palheiro, o tabernáculo judaico é semelhante, muito semelhante ao templo do Deus Ra. Por Moisés ser iniciado no segredo de Ísis, foi um cara que foi criado na cultura egípcia. Então, se ele atribuiu que a construção do tabernáculo foi inspiração divina, tudo bem. Isso não quer dizer nada. Mas é sabedor que Moisés era um grande arquiteto que estudou dentro da cultura egípcia, e se tornou um grande arquiteto, construtor no Egito. E nada do que Moisés conhecia todos os segredos da arquitetura egípcia. E o templo e o tabernáculo é muito semelhante ao templo de Ra, o deus do Egito. Bem, mas é onde nós não vamos entrar nesse detalhe. Vamos entrar no tema do vídeo, que é a semelhança entre o tabernáculo judaico ou o templo de Salomão com o templo maçônico. Eu, particularmente, de antemão já digo, não tem semelhança nenhuma. Se você estudar a fundo a estrutura arquitetônica do tabernáculo e do templo de Salomão, você vai ver que não tem nada a ver com o templo maçônico. Não tem nada a ver com o templo maçônico. O templo maçônico é muito homogêneo com um templo de uma igreja católica, com um templo de um templo mórmon, de um templo evangélico. Mas com o templo judaico, que foi construído por Salomão e que o antecedeu o tabernáculo de Moisés, não tem nada a ver. Agora, se você disser para mim, não, Jair, é o simbolismo que importa, o templo maçônico, ele simboliza, ele busca algumas características do templo de Salomão, aí eu concordo. Por exemplo, no templo maçônico se divide o Ocidente do Oriente. Já no templo de Salomão, há três partes, que era o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O átrio é onde ficava o povo, no santo lugar onde ficava o sacerdote e no santíssimo lugar onde só tinha acesso o sumo sacerdote, que era eleito por determinado mandato. É como se fosse o nosso venerável. Só que havia divisões. Já no templo de Herodes,
Herodes já construiu uma quarta divisão, que era o pátio dos gentios, né? O templo de Salomão tinha 3 partes, já o templo de Herodes já se dividiu em 4, que era o espaço onde o gentio ficava. Então houve uma evolução desse templo. Pô, vamos raciocinar, se de fato o Moisés recebeu uma inspiração totalmente divina e que ali seria o templo de Deus, então para que a mudança, né? A evolução, né? Então isso também não vamos entrar em questão não, não vamos entrar no mérito não, vamos nos deter à questão que muitos maçons dizem que o templo maçônico é semelhante quase em tudo a um templo maçônico. Meus irmãos, não tem nada de semelhante. Agora, no simbolismo pode existir, né? Pode existir as 2 colunazinhas ali e tal, que simbolizam o templo de Salomão. No templo de Salomão veio a existir as 2 colunas. Já no tabernáculo de Moisés não existia essas colunas, né? Que a qual nós sabemos que tem no templo maçônico, né? A JB e etc. E se você também, dentro da mística, né, da espiritualidade, se você disser para mim, Jair, a questão do templo maçônico, ela simboliza um templo judaico da seguinte forma: entre o balaustro e para que ter acesso ao Oriente, ou seja, aquela divisãozinha ali simboliza o santo lugar. Aí logo mais em cima, o santíssimo lugar. Então, foi uma questão simbólica, eu concordo. Mas muitos maçons dizem, você escuta, isso é fato, que o templo maçônico é semelhante em tudo a um templo do Deus judaico. Então, infelizmente, eu não posso crer dessa forma. Não tem semelhança nenhuma. O que há no templo maçônico, principalmente no ritual escocês antigo aceito, as 6 colunas de um lado, as 6 colunas do outro, aí etc, totalmente pagão, templo totalmente direcionado ao paganismo e etc, não tem nada a ver com o monoteísmo judaico, né? Ou seja, ao templo judaico. O simbolismo que nós temos em todo o interior do templo, né? A borba celeste, a corda de 81 nós e etc. Não tem nada a ver com o templo de Salomão. Beleza? Agora, se você disser para mim que é assim uma síntese espiritual, uma síntese de forma representativa, eu concordo com você. Mas dizer que o templo maçônico é uma réplica de um templo judaico, infelizmente, não é verdade. Beijo no teu coração, te amo, sem te conhecer.